Aleluia. A paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Família, povo de Deus, povo castroalvense, povo ouvinte da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para deixar do coração de Deus para todo ouvinte. Fica em Daniel capítulo 3, que diz: a estátua de ouro e os companheiros de Daniel num forno de fogo ardente, na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covardes e a sua largura de 6 covardes. Levantou no campo de Dura, da província da Babilônia, e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros e os oficiais de todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, eu quero te agradecer nesta manhã. Obrigado, Deus, pelo fôlego que deitei, dormi, acordei, e o Senhor me sustentou como sustentou a todos. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, essa história do rei Nabucodonosor era um homem que Deus olhava de cima e tinha ele como um projeto, aleluia, como uma pessoa para vir reinar para o seu reinado. E aí, Nabucodonosor, ele vai entrar, aleluia, em Jerusalém e vai resgatar nobres. Nabucodonosor era um rei que dominava todas as nações, aonde o povo estava ali reunido, nações, línguas, pessoas de todos os estados, reunido a mando de Nabucodonosor. Você vê que aqui fala de juiz, promotor, aleluia, os oficiais de justiça, os presidentes, todas essas pessoas, os conselheiros, estava a mando de Nabucodonosor, chamado por ele, convidado por ele, para adorar a estátua de ouro que ele, aleluia, mandou construir, para que o povo fosse idolatrar uma estátua de ouro. Até então, Nabucodonosor entra em Jerusalém, vai trazer Daniel e mais 3 amigos de Daniel, 3 jovens, que antes de eles ser o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, era Ananias, Misaías e Nazarias. O nome desses 3 jovens, antes de ser Sadraque, Mesaque e Abednego, era Ananias, Misael e Anarias. Era o nome desses 3 jovens. 3 jovens com fervor, com a essência de Deus. 3 jovens que não, naquele momento daquela festa, aleluia, daquela festa de adoração à imagem de ouro, eles não se prostrou diante aquela estátua, aonde o oficial, eles viu, foi ao rei, que todos se prostraram, mas aqueles 3 não, e questionou diante do rei, dizendo: ó rei, aleluia, o Senhor deu um decreto, e tem 3 homens ali que não se prostrou. O rei manda chamar, e aí vem Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei está mandando chamar, não é qualquer um homem, para vir diante do tribunal, diante daquele povo, aleluia, aquele lugar que era um cenário de adoração, vai se tornar agora um cenário, aleluia, de julgamento. E quando coloca os 3 jovens, o rei pergunta, aleluia, por que eles não se prostraram, por que eles se respeitaram. E os 3 jovens vai dizer: ó rei, nós só temos um Deus que nós adoramos, aleluia, não adoramos a imagem de ouro. E assim o rei ficou furioso, ele se levanta do seu trono diante ali dos presidentes, prefeito, juiz, aleluia, deputado e dos oficiais de justiça, o exército e aquele povão, aleluia, todo mundo olhando essa cena. E aqueles 3 jovens, vai Deus se manifestar na vida daqueles jovens e mostrar que ainda há pessoas na terra que não adoram a Baal, ainda há pessoas temente ao Senhor, que não se prostram e não tem medo da morte. Esses 3 jovens sabiam que se eles não se prostrassem,
eles iam ser lançados na fornalha de fogo, e o rei levanta, aleluia, furioso, e manda aquecer 7 vezes mais, e ficou muito quente, e aí mandou aquecer, e disse: eu quero ver se o teu Deus vai te livrar. Sadraque, Mesaque e Abidnego, os meninos olhando para ele, diz: ó rei, aqueles 3 jovens, nós sabemos que o nosso Deus, aleluias, ele é poderoso tanto para nos livrar da tua mão, ó rei, como da fornalha de fogo. E assim o rei ordenou, porque o rei, quando ele ordenava uma ordem, ele dava uma ordem, ele não voltava a palavra dele atrás, ainda mais diante de um tribunal de adoração, aleluia, de um púlpito de adoração. Mas esses 3 jovens não se prostrou, porque Deus confiava nesses 3 jovens, Deus estava na vida desses 3 jovens. Quando o Espírito Santo, ele está na vida de alguém, fique sabendo, meus irmãos, fique sabendo, minhas irmãs, fique sabendo, ouvinte da palavra de Deus, Deus é tão real que Deus sustenta e garante pelas pessoas que deu lugar a ele. E diz que quando joga, aleluia, só na quintura do fogo, aleluia, estava tão quente que o soldado foi queimado, mas os 3 caem dentro. E diz que aquele povo, todo mundo observando, quando Nabucodonosor, o rei, olha de cá, ele vê 4 homens, os 3 jovens e mais 4 homens. Ele vai relatar dizendo: não foi só 3, eu vejo 4, e um com semelhança do filho do homem. Ali Nabucodonosor já estava sendo convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nabucodonosor já estava perdendo a batalha, quando ele enxerga 4 homens, aleluia, ao redor ali, rodeando na fornalha de fogo. Ele chama os 3 jovens, os 3 jovens saem por lá de fora, e quando sai, o que é que acontece? Diz que nem um fiapo de cabelo foi queimado, aleluia, nem um fiapo de cabelo foi queimado desses 3 jovens. Saíram sã do jeito que entraram, e adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E Nabucodonosor, ele cai de joelho diante dos presidentes, dos prefeitos, dos oficiais de justiça e de todo que ele convidou. Ele cai de joelho e de que todos, ele ordena que todos adorem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é assim que Deus faz. Uma palavra abençoada para o coração de cada um de nós. Fique firme, família, povo de Deus. Garanta, aleluia, o poder do Espírito Santo na tua vida, porque Deus é contigo e Ele te livrará da fornalha de fogo ardente. A paz do Senhor.